Olá, sejam bem-vindos à estreia do Alagoas em Pauta, um programa que vai levar até você informação de qualidade com entrevistados consistentes que fazem a diferença na sociedade. Aqui no Alagoas em Pauta, a gente vai promover discussões, troca de ideias e trazer assuntos que vão fazer você pensar e, ao mesmo tempo, te manter muito bem informado. E para o primeiro Alagoas em Pauta, convidamos uma pessoa de grande representatividade para a sociedade, que faz um trabalho importantíssimo e necessário, além de ser uma figura humana incrível. Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Alagoas. Não saia daí, a gente já volta. Uma das figuras mais emblemáticas do governo Renan Filho, Alfredo Gaspar de Mendonça faz a diferença na vida das pessoas. Seu trabalho à frente da Secretaria de Segurança de Alagoas ajudou a mudar os rumos da violência no Estado e agora, como Procurador-Geral de Justiça, tem feito um trabalho muito bacana de combate à corrupção. Vamos conferir a entrevista? Olá, tudo bem? Está começando o primeiro Alagoas em Pauta e, como nosso primeiro convidado, temos a honra de receber aqui Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, Procurador de Justiça do Estado de Alagoas. Ele vai conversar com a gente sobre a sua atuação à frente do órgão e também no governo Renan Filho. Dr. Alfredo, muito obrigada pela sua presença aqui no Alagoas em Pauta. Seja bem-vindo. Eu é que agradeço esta oportunidade e estou muito feliz de poder estar aqui iniciando essa jornada no Alagoas em Pauta. Que legal, a honra é nossa. O senhor foi o primeiro secretário de Segurança Pública do governo Renan Filho, né? Qual foi o seu principal desafio à frente da secretaria numa época em que Alagoas era considerado um dos estados mais violentos do Brasil? Demonstrar que Alagoas tinha capacidade de resolver os seus próprios problemas. Passamos muito tempo ao longo dessa caminhada em que se passava a imagem que Alagoas não tinha a capacidade de diminuir a violência sem a intervenção do governo federal. As pessoas já não acreditavam que a segurança pública tão bem feita a nível de propaganda pelo governo federal pudesse ficar ausente das principais demandas do Estado e o próprio Estado pudesse ter a iniciativa de encaminhar os seus problemas. Então, a principal obrigação nossa enquanto gestor da segurança foi elevar a autoestima das nossas forças de segurança para que demonstrássemos ao país que nós também sabíamos fazer o dever de casa. Muito bacana. E como o senhor vê os resultados alcançados desde a sua gestão até o momento? O Brasil passou algumas décadas batendo recorde negativo em termos de aumento de homicídios. Nós saímos de patamares ainda que altos, mas aceitáveis em termos de média brasileira em relação a determinados crimes para patamares de guerra civil. Sim. E os estados do Nordeste foram aqueles que mais sentiram durante mais de uma década. E Maceió, sendo a capital de um estado do Nordeste, conseguiu galgar, infelizmente, o primeiro lugar durante uma jornada muito grande. Verdade. E isso incutiu de forma muito permanente a visão de que Maceió e Alagoas representavam o fracasso da segurança pública no país. Então, olhando por esse prisma, Maceió ela tinha tudo para ser exemplo negativo e passou a ser esse exemplo ano após ano. Uhum. Estávamos em patamar, como eu falei, em determinados momentos acima de 100 mortes por 100 mil habitantes. Muita coisa, Isso, né? nem em guerra quer dizer, nem guerra visto. aceitável. Então, você fazer uma inflexão nesses números e devolver a sensação de segurança a uma população desacreditada era um desafio e tanto. O papel principal do poder público
foi entender e combater com eficiência. Então fomos para um patamar altíssimo, inaceitável, mas cada vez quando se pensava que estava no fundo do poço, o poço ainda era mais embaixo. Fundo, né? Com a chegada do ano de 2015, coincidiu com o início do governo, uma nova política de segurança pública com a participação mais efetiva do próprio Estado e não apenas da prioridade em cima das regras do governo federal, que pouco conhecia da realidade Vocês local. assumiram o protagonismo, né? O protagonismo foi necessário você dar primeiro uma inflexão, uma estabilizada nesses níveis absurdos e depois fazer a curva de declínio. E aí chega-se um momento que segurança pública tão somente não é suficiente para apresentar resultados naquilo que se mais deseja. Tudo isso tem uma política social que precisa dar suporte à política da segurança pública. Isso que eu ia comentar, preciso ter políticas públicas que acompanhem esse declínio. Não existe consistência na manutenção de declínio sem políticas públicas de suporte. Nós conseguimos retomar as rédeas do destino na segurança pública e com políticas inclusivas, porque essas políticas inclusivas é o que garantem que o cidadão irá ter uma convivência pacífica e a violência cada vez mais fazendo parte de um passado. A atuação do Ministério Público em conjunto com a Defensoria Pública de Alagoas tem sido muito elogiada pela população no caso do bairro do Pinheiro, né, culminando com um acordo fechado com a empresa responsável pelos danos causados aos moradores. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a atuação do MP nesse caso. Nós, enquanto Ministério Público, abrimos também uma investigação para acompanharmos isso aí. Foi na Promotoria de Urbanismo do Ministério Público. E durante o ano de 2018, os estudos iniciaram a nível federal, com observância do solo, acompanhamento dessas descontinuidades e muitas suposições do que teria causado esses eventos. O Ministério Público Estadual abriu esse procedimento e a Defensoria Pública do Estado também abriu um procedimento. Já tínhamos formado convicção que a mineração nessa região teria sido a causa principal. E aí, após várias evidências e indícios, nós entramos com uma ação conjunta num valor de 6.709.000.000. E foi discutido naquele momento qual seria o foro para a ação, se da Justiça Estadual, da Justiça Federal. E chegamos à conclusão que era da Justiça Estadual. Chegou um momento, no final do ano, que fomos convidados pela Defensoria Pública Estadual e pelas outras instituições a verificarmos se haveria possibilidade de um acordo. E esse acordo visava o quê? Retirada das pessoas da área de risco, denominada como criticidade 00, a área que havia um perigo iminente de morte, como ainda existe. E a quadra chuvosa chegando, então começamos a estabelecer parâmetros. Esses parâmetros avançaram a ponto da empresa que tinha proposto indenizar 500 imóveis por volta de 4.000 pessoas, ela aceitou sair desse patamar para 17.000 pessoas e mais de 4.000 imóveis. Nossa, mas que dobrou, né? Foi a principal vitória disso aí. Mas nós não estamos satisfeitos. Nós queremos que todos que tenham sido prejudicados tenham direito a refazer as suas vidas. Porque os imóveis perderam valor de mercado. E para uma capital que urbanisticamente falando foi afetada no seu coração, é verdade, em um bairro residencial, em um bairro antigo, em um bairro comercial, tradicionalíssimo daqui, como são, né? Os bairros do Pinheiro, Mutange, Bebedouro e uma parte do Bom Parto,
nós precisamos de providências imediatas, providências a médio e providências planejadas para mais tempo. Que providências são essas? A de curtíssimo prazo: retirar as pessoas de suas casas para elas não amanhecerem mortas com a tragédia. Isso que é o mais importante, preservar as vidas. Mas você não pode forçar as pessoas a sair de casa sem dar a elas uma contrapartida. Claro. Daí as indenizações materiais e morais estarem dentro desse acordo. Então, nós fizemos esse acordo inicial de 1 bilhão e 700 milhões. Se esse valor não beneficiar a todos, não for suficiente, a empresa terá a obrigação de ir completando esse valor na ordem de 100 milhões até se chegar ao montante que solucione o problema dos atingidos. As instituições fizeram questão de mostrar que esse não é um acordo imposto a nenhum cidadão. Todo cidadão tem a liberalidade para aceitar ou não esse acordo. Agora, quem aceitar, e vai ter uma grande maioria que a indenização material, a indenização moral vai conseguir cobrir, pelo menos para a retirada dessas pessoas e o recomeço da vida de forma digna, essas pessoas terão uma resposta muito mais rápida. Então, existem muitos interesses escusos que vêm na contramão do que pensam as instituições. O que é que nós pensamos? Que a tragédia está estabelecida, que as pessoas merecem ter as vidas preservadas como ponto principal, que precisam ser indenizadas, e nós estamos convencidos da responsabilidade da empresa e não abrimos mão que essas pessoas atingidas sejam devidamente reparadas. O que é que representa esse acordo? Foi o maior acordo firmado no estado de Alagoas, na história judicial do estado de Alagoas. Nós entramos com a ação anterior está proposta, estamos todos vigilantes. A jornada será uma jornada dura, uma jornada penosa, mas as instituições são perenes, continuarão cobrando, fiscalizando e buscando cada vez mais, se a gente pode chamar de benefício para os atingidos. Com certeza. O combate à corrupção é um tema muito sensível à população brasileira. O senhor é presidente do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, o GNCOC, que objetiva o combate ao crime organizado. Como o senhor vê a evolução desse trabalho em Alagoas? Olha, falando primeiro do GNCOC, que reúne todos os GAECos do Ministério Público do país, com a expertise necessária para o combate às organizações criminosas qualificadas. Os GAECos são? Os GAECos são os grupos estaduais de atuação contra o crime organizado. Qual é o principal objetivo dos GAECos sob a égide do GNCOC? É o combate ao crime organizado, que tem duas grandes facetas que infelicitam a vida do brasileiro. A primeira é o crime organizado violento, que é capaz de tirar a vida das pessoas derramando sangue na rua. Sim. Essa é a faceta mais visível do crime organizado. É verdade. E tem o crime organizado que tira mais ainda a vida das pessoas, mas não tem essa faceta de violência tão explícita, que é o crime organizado comandado pelos atores chefes da corrupção. E nós temos especialidade em termos de grupo de atuação no combate a essas duas facetas do crime. Eu tive a honra de poder iniciar com a criação do GAESF, que é uma iniciativa paralela ao GAECO, que também combate a corrupção, mas na sonegação fiscal que atinge milhões de reais como cifra, e o NGI, que é um núcleo de gestão de informação. Então, essas duas organizações eu consegui colocá-la no ordenamento do Ministério Público Estadual, e temos também um núcleo de defesa do patrimônio. Então, hoje no Ministério Público Estadual
Combater a corrupção significa que nós temos ferramentas diversas. Inclusive o GAESF, ele já conseguiu trazer de volta aos cofres públicos mais de 200 milhões de reais, né, doutor O GAESF Alfredo? tem apresentado uma resolutividade muito grande. É a união do Ministério Público com a Secretaria da Fazenda, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e com a Procuradoria-Geral do Estado. Então, em Alagoas, nós temos, assim como temos no Brasil, uma necessidade permanente de fiscalização, não apenas o Ministério Público, mas os tribunais de conta, tanto do Estado quanto da União. A CGU tem um papel também muito importante, o Ministério Público Federal, e nós, unidos, nós produzimos resultados em várias frentes. Mas qual é a grande evolução? A grande evolução é que nós estamos passando para uma nova jornada. É a jornada da tecnologia, onde você se aprimora muito no enfrentamento à corrupção com ferramentas moderníssimas de inteligência artificial. Lá no Ministério Público, com a criação do Núcleo de Gestão de Informação, nós investimos muito nessa tecnologia avançada, para que a fiscalização ela seja feita cada vez de forma mais uniforme, idônea, né? E atinja um número maior de recursos públicos. Vamos falar agora sobre meio ambiente. O meio ambiente tem sido objeto de várias discussões no Brasil, né? Alagoas é um estado que tem como uma das suas principais atividades econômicas o turismo, cujas belezas naturais dependem da conservação da natureza. Como o senhor percebe a atuação do Ministério Público no combate aos crimes ambientais? E como o MP tem contribuído para a formação de políticas públicas voltadas para esse tema? No Ministério Público Estadual, nós enfrentamos grandes desafios. Nós queremos uma cobertura de saneamento básico em todas as cidades do estado de Alagoas, uma cobertura satisfatória. Então, o Ministério Público trabalha nessa frente. Pensando nisso, foi estabelecida uma ação coletiva que é a Frente da Bacia do São Francisco, chamada de FPI, que é uma ação coletiva com vários órgãos visando prevenção e punição. E conscientização. Conscientização. Né? Quando eu cheguei no Ministério Público, a FPI ela já existia e está tendo continuidade. O que é que as pessoas reclamavam muito? Olha, menos punição e mais conscientização. E conversando com os atores do Ministério Público, que realizam excelente trabalho, cada vez mais esses atores têm procurado conscientizar a população. Mas nós temos, por exemplo, toda essa região norte e a região metropolitana também, e as outras precisando de uma atenção especial em relação ao meio ambiente. Urbanização, muito tempo significou destruição do meio ambiente. Uma pena, Nós né? temos uma Mata Atlântica que é a floresta mais rica do país. Alagoas tem ainda algumas áreas de Mata Atlântica. E as nossas promotorias do meio ambiente começaram a fazer um trabalho especial em relação a isso, criando e incentivando as áreas de proteção. Ah, muito bom saber disso. Nisso, houve uma parceria, inclusive, com o governo do estado, em que, com essa preservação, foi também trazida uma espécie nova para cá. Nova que eu quero dizer, porque tinha dada ela como extinta aqui, que foi o pássaro mutum. Criei também a força-tarefa em relação ao Riacho Salgadinho, que é a última faceta de um esgoto a céu aberto que vem desde a parte alta de Maceió, que é uma vergonha pública. Nós já fizemos várias ações em relação a isso, mas infelizmente só existe um caminho. O caminho para resolver aquele problema é investimento. Verdade. E investimento em saneamento. Sem investimento em saneamento, não há Não tem solução para aquilo ali. Ultimamente, Maceió, através de parcerias
quando eu falo Maceió, é essa calha aí toda do Reginaldo, através da Casal, tem feito parcerias, e essas parcerias públicas, privadas, está visando aumentar a coleta de esgoto e também o aumento da cobertura de saneamento básico. Hoje é de 30% na capital, hoje né? deve estar um pouco acima de 30%, mas que com essas parcerias, inauguração das centrais de tratamento, Das PPPs, das né? PPPs, que isso irá aumentar, acredito que por volta de 50%, ou um pouco menos, ou um pouco mais dentro da capital. A conscientização também é muito importante. Claro. Conscientização da É classe fundamental. política e conscientização da população, que tem que parar de jogar lixo também, né? Pensando em meio ambiente, também desenvolvemos lá no Ministério Público essa iniciativa nossa. Fiquei muito honrado. Nós conseguimos fazer uma grande parceria com o Estado e com os municípios, exigindo por meio de acordos o encerramento de todos os lixões dos municípios no estado de Alagoas. Isso foi muito legal, Atingimos 100% de fechamento. Fomos o primeiro estado do Nordeste e o terceiro do país, quando todo mundo dizia que era impossível. Essa, modéstia à parte, foi a grande contribuição que eu posso dizer que dei ao meio ambiente, fiz parte disso em relação à nossa passagem pelo Ministério Público. Então nós agimos de duas formas: fechamos os lixões, criamos também as metodologias apropriadas para que os municípios fizessem a recuperação da área degradada. Então, se você perguntar ao meio ambiente, o Ministério Público de Alagoas tem uma grande participação, uma grande atuação na preservação do meio ambiente, e que cada vez mais será uma atuação decisiva, proativa e que traga benefício à população. Que maravilha. Doutor Alfredo, os animais ganharam um papel relevante dentro das famílias com status de parentes. E isso fez com que a atenção das pessoas ficasse muito voltada para os cuidados e a convivência do animal em sociedade, não aceitando mais o abandono nem os maus-tratos. O crime de maus-tratos contra os animais tem ganhado notoriedade por parte da imprensa, que tem percebido uma atuação mais forte e eficiente da polícia ao prender pessoas em flagrante, fazendo-as responder até processos na justiça. O que antes era banal, hoje já é um caso de polícia. Qual é a atuação do Ministério Público nesse caso? Eu acho que cada vez mais está havendo uma conscientização das pessoas de que o animal, ele vem ao mundo para ser bem tratado, cuidado, dar carinho, mas também receber essa proteção. Claro. Mas olha, nós começamos falando da tragédia de homicídios. Existe no mundo pessoas boas e pessoas ruins. Existe legislação que diz, olha, não matar o próximo, mas as pessoas matam. Existe legislação que não pode se maltratar animal, mas as pessoas continuam teimando em maltratar. O Ministério Público também, pela Promotoria do Meio Ambiente, tem uma atuação nesse combate e tem um desejo muito grande de fazer algo de forma ainda mais efetiva. Mas se você for à rua, e eu vou muito à rua e vejo isso, nós observamos um grande número de animais abandonados. Com certeza. As pessoas ainda não têm a consciência que animal precisa de cuidado. Então aí você tem 10, 15, 20 cachorros numa rua. Alguém com um coração ruim vai lá e bota veneno e mata. Aqueles animais morrem, cachorros, gatos e outros também. Então, isso parte da conscientização, mas não temos ainda uma rede estruturada de proteção. Essa rede, já houve essa cobrança ao Ministério Público. Nós somos muito receptivos a isso. Já fizemos trabalho de proteção de animais, por exemplo, carroça de burro, de animais. Nós fazemos essa fiscalização muitas vezes no interior também,
Mas a gente precisamos... percebe no litoral norte cavalos soltos na pista, o que também representa um perigo para quem está dirigindo. Você vem ali, mas aqui né? dentro da cidade Também. Então, assim, precisa de uma política do poder público, e o Ministério Público está inserido nisso, mais incisiva. Nós precisamos dar mais visibilidade. A causa animal é uma causa que nós temos que abraçar cada vez mais e termos políticas mais eficientes. Porque é uma questão de saúde pública também. Os animais, coitados, soltos, eles transmitem doenças. Mas precisamos ter ferramentas também para isso. Por exemplo, como abrigos públicos. Claro. Nós precisamos que os organismos estatais, eles também tenham esse olhar diferenciado. Com certeza. Porque eu lhe digo, também não é barato você manter uma estrutura de abrigamento. Não. Porque requer cuidado, presença de médico veterinário, de vacinas, de alimentação. Mas é necessário. Precisamos modificar essa nossa cultura cada vez mais. Um assunto que chega à nossa redação com frequência e ao próprio TCE é o preço das passagens de ônibus no município de Maceió. Alagoas é um estado pobre, em que qualquer alteração no preço da passagem faz a diferença no bolso do trabalhador. O MP de Alagoas tem tido uma forte atuação na fiscalização da concessão do serviço público. Apesar do preço, temos visto a qualidade do transporte só piorar. Os cidadãos reclamam muito. Como que o senhor vê esse problema do transporte público em Maceió? O Ministério Público tem um olhar social em todas as suas ações também. E temos uma frente de promotores, um promotor da Fazenda Pública Municipal, um promotor do consumidor e um promotor de urbanismo, que unidos cuidam dessa análise. Ultimamente, vi que havia uma discussão sobre aumento de passagem. Isso. Tive uma conversa com esses promotores e eles deixaram muito claro que o serviço não estava contento, que os permissionários, que as empresas, que toda essa estrutura precisava apresentar uma contrapartida efetiva para que fosse discutido qualquer tipo de aumento. E o Ministério Público se posicionou formalmente contra o aumento. Se posicionou dizendo que a contraprestação de serviço precisava ser muito melhorada para que a população pudesse, sendo beneficiada, também ter a condição de dar uma contraprestação maior. As pessoas precisam perceber a melhoria do serviço. Exatamente. Nos carros, nos horários que eles passam, respeitar os horários. E a média de preços do Nordeste, a Maceió já está com essa média de capitais, e aí foi feita essa análise. Eu estou no meu 4º ano à frente da gestão, 4º e último ano à frente da Procuradoria-Geral de Justiça. Ah, tá. E o senhor acredita que o MP esteja atendendo aos anseios da população? Olha, sendo muito sincero, o Ministério Público ganhou muitas atribuições na Constituição de 88. Cada vez eu passo mais a mensagem que o Ministério Público tem que ter o olhar social. O Ministério Público tem que atender aos anseios de quem está lá na ponta. As pessoas têm que saber que tiveram as suas vidas modificadas para melhor por atuação do Ministério Público. Chegar em um posto de saúde e ter o medicamento, chegar em um hospital de emergência e ser prontamente atendido. Atuar na defesa dos interesses, ter vaga, ter aula regular. As pessoas terem conhecimento que o saneamento básico melhorou porque houve a intervenção do Ministério Público. Enfim, o que é que eu quero dizer? Que paletó, gravata, não significa autoridade. A autoridade do Ministério Público reside na confiabilidade. As pessoas precisam sentir o Ministério Público perto. Atuante. Um Ministério Público que vá à comunidade, que receba a comunidade, um Ministério Público que dialogue, um Ministério Público que esteja sujeito a ideias inovadoras, um Ministério Público que aceite críticas, um Ministério Público que aceite uma construção coletiva. Nós precisamos deixar de ser o Ministério Público distante
para ser o Ministério Público do povo. É esse caminho que o Ministério Público cada vez mais precisa enfrentar e encontrar. O Ministério Público, ele não é mais aquele Ministério Público do ar-condicionado, mas ainda é um Ministério Público que precisa se entregar nos braços do povo cada vez mais. E eu digo se entregar, não é um Ministério Público populista. Não, é um Ministério Público que produza resultados para a sociedade, que defenda as pautas que a sociedade realmente tem interesse, porque vai ter melhoria em sua vida. Então, é o Ministério Público que defende o meio ambiente, mas possibilita também o desenvolvimento econômico. É o Ministério Público que puna o gestor, mas também que orienta o gestor a não errar. É o Ministério Público que aponte o dedo para o erro, mas também esteja junto para construir as soluções. É esse Ministério Público que eu respeito, que defendo e que desejo para o futuro, porque nós estamos construindo essa estrada no Brasil inteiro. Então, é muito legal quando um promotor de justiça mostra o seu serviço, mas eu fico muito mais satisfeito que quando esse serviço demonstrado, ele tenha resultado em mudança de vida para melhor da população. Aí você perguntar, o Ministério Público já chegou aonde devia chegar? Não, ainda temos um longo caminho, mas estamos num caminho superando os obstáculos para entregar à população esse Ministério Público cada vez mais resolutivo, que resolve, porque a população que está lá, ela não quer saber dos entraves, nem quer saber dos obstáculos, ela quer saber dos resultados. Exatamente. Então, nós precisamos produzir resultados favoráveis para o povo. O Ministério Público só sobreviverá e terá essa garantia quando nós tivermos cada vez mais a certeza que a população não apenas confia, mas também reconhece que nós estamos produzindo de forma correta resultados benéficos para ela. Que ótimo. Doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, muito obrigada por essa entrevista super esclarecedora. As pessoas ficaram cientes do trabalho que o senhor vem realizando à frente do MP, dos benefícios que elas podem ter com o seu trabalho e que o MP está aberto também a solicitações, a queixas, para que vocês continuem fazendo esse trabalho super importante e necessário para o desenvolvimento da sociedade e do Estado como um todo. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. Me sinto muito honrado de estar sendo entrevistado por você. Tenho esse carinho grande quando você me convidou. Para mim foi um prazer enorme e poder falar aqui do Ministério Público, falar das ações que os membros da instituição, de forma coletiva e com a sociedade, têm prestado em serviço para Alagoas. Obrigado. Obrigada a você e estamos aqui sempre à sua disposição para quando você quiser. Obrigado. Volte sempre. Obrigado. Muito obrigada e até o próximo programa. Gostaram da estreia do Alagoas em Pauta? Muito bom, né? Quem você gostaria de ver aqui no nosso programa? Mande a sua sugestão, crítica ou elogio para comunicação@tce.gov.al.br que vamos te atender. Até o próximo programa.